Bom, a palavra deste dia, o tema deste dia, como amar os meus inimigos. Diga, como amar os meus inimigos. E a palavra, o versículo tema deste dia, está em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Assim a lei ensinava. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Publicanos são aqueles que não conheciam a Deus. E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Os gentios eram aqueles que não conheciam a palavra de Deus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que esta palavra penetre os corações. Oremos ao Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor e meu Salvador, por compreendermos, ó Deus, que a nossa vida, ela não está aqui simplesmente, Senhor, para constituirmos um lar ou termos um número de identidade ou um CPF, não. A nossa vida existe porque Deus assim a predestinou para que nós fôssemos enviados, mensageiros, multiplicadores do teu evangelho. E que isso se cumpra neste dia através da nossa vida. E que esta palavra, ao penetrar os nossos corações, ó Deus, possam realmente mudar a nossa forma de agir, mudar o nosso modo de entender, Pai. Que o amor, ele não serve simplesmente para amar aqueles que nos amam, mas para também amar aqueles que nos perseguem. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. E o povo de Deus uma vez mais diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Eu te amo, meu irmão, no amor do Senhor. Amados do Senhor, eleitos de Deus, dentro desta série sobre amor que temos desenvolvido ao longo dos últimos cultos, já se vão aí aproximadamente 6 cultos ou 7 a respeito deste assunto. Eu venho hoje com uma missão muito importante, mas também muito delicada. Mas ao mesmo tempo, uma missão especial, uma missão importante, que é de compartilhar com vocês, com a igreja, o que Deus fala nesse aspecto da graça dele, a respeito do nosso comportamento em relação aos nossos inimigos. Então, vamos entender uma coisa: Deus não quer que nós sejamos inimigos. Ou seja, ser inimigo não faz parte do cristão. Mas ter inimigo independe da nossa vontade. Ter alguém contra as nossas vidas não depende de nós. Então, para que nós possamos entender, Deus não quer
que sejamos inimigos de ninguém. Diga amém por isso. Por isso devemos amar até aqueles que nos querem mal, aqueles que são nossos inimigos. Então, o que significa, bispo? O que quer dizer então esta palavra inimigo? Alguns significados para inimigo estão no dicionário. Significa que se encontra em oposição a alguém, que se mostra hostil, contrário, adverso, que milita em campo contrário, o que odeia alguém, ou então que procura prejudicá-lo. Essas são algumas características, alguns significados da palavra inimigo. E certamente que a palavra inimigo, ela tem um sentido muito ruim, muito mau. E raras são as pessoas que não têm inimigos nesta terra. Alguém que procure prejudicar-nos, ou alguém que se mostre hostil, severo contra a nossa vida. Mas preciso alertar a toda a igreja, e lhes dizer que todos nós temos inimigos, mas como filhos de Deus, não podemos ser inimigos de ninguém. Diga amém por isso. Então, eu quero que você interaja com o altar. Diga então com os seus lábios: eu não tenho desejos malignos contra ninguém. Eu não tenho intenções negativas ou ruins contra ninguém. Portanto, não sou inimigo de ninguém. Todos estão compreendendo? Então, somos inimigos, bispo, na verdade, do diabo e do mundo, das práticas libertinas, dos modelos errados, das condutas equivocadas, daquele que é príncipe do mal, aquele que governa o principado e potestade deste mundo tenebroso. Esse sim, nós somos inimigos. Porque aquele que é amigo de Deus, é amigo de Deus, é inimigo do mundo e consequentemente é inimigo do diabo, de Satanás. Mas se eu sou amigo do mundo e amigo do inimigo, eu passo automaticamente, diz a palavra, a ser inimigo de Deus. Mas então, o que nós temos que compreender, que Deus nos permite sermos inimigos, sim, mas do mundo, das práticas erradas, dos moldes totalmente contrários à palavra de Deus. Porque este tem um príncipe, e este príncipe é contra Deus. Mas se você conhece alguém que deseja realmente o seu mal, o que a sua carne provavelmente desejaria, e isso aí é instintivamente, seria de fazer vingança contra esta pessoa. Isto é natural. Se você vê alguém maltratar um filho seu, maltratar um pai, ou até mesmo te agredir, é natural do ser humano querer reagir. Mas agora, o que nós iremos aprender aqui é como nós devemos reagir. Se é segundo os moldes deste mundo ou segundo a soberania e a sabedoria de Deus. Então, meus amados, mas veja que o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou a nós agirmos contrários a todas as provocações, acusações, aos maus que fizeram contra nós, não como o mundo faz. Não revidando da mesma forma, dando troco na mesma moeda, não.
Veja o que Jesus fala, vamos rever Mateus 5:46, Jesus ensinando o povo. Porém, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Ou seja, Jesus estava mostrando que isto é fácil, todos fazem, independente de conhecer a Deus ou não. Não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, aquele que é cristão, que é nascido de novo, que é uma nova criatura, cujas coisas velhas passaram e tudo se fez novo, ele sofreu uma transformação. Ele não revida da mesma forma que ele foi atingido, mas ele tem o fruto do Espírito para saber lidar com essas situações. Então qualquer um consegue amar quem lhe faz bem, isto é fácil. Mas só quem recebe o Espírito Santo, e diga eu recebi o Espírito Santo de Deus, tem a essência divina para liberar amor até para aqueles que fazem mal. Você tem esta essência dentro de você. E veja que interessante, a lei mandava amar o próximo. A palavra de Deus mandava amar o próximo, mas não mandava odiar o inimigo. Ué, bispo, agora eu fiquei confuso. Como é que a lei não mandava se os judeus cansaram de ensinar isto? Veja o que diz Levítico 19:18. Se baseia neste versículo, esta questão. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui Deus está mandando odiar os inimigos? Responda. Deus está mandando o quê? Amar o seu próximo, amar o seu povo, amar os seus filhos. Mas Ele não está mandando odiar o seu inimigo. Mas veja só, alguns intérpretes da lei concluíram que um complemento necessário ao mandamento do amor ao próximo seria o de odiar o inimigo. Ou seja, o que eles concluíram? Eles concluíram, se Deus não falou para amar, nós temos que odiar. Esta é a conclusão que os intérpretes da lei fizeram deste versículo. E por isso, o povo judeu é considerado o povo mais odioso, não é odiado não, odioso do mundo. Eles odeiam todos, só se acham eles merecedores da graça de Deus. Porque todos aqueles que são gentios, todos aqueles que são gregos, nenhum faz parte deste contexto, mas por uma má interpretação. E veja que hoje em dia é o que nós vemos. Mas veja que interessante, Jesus em Mateus 5:43, ele não diz está escrito. Ele não falou que estava escrito que nós deveríamos odiar o nosso inimigo. Ele falou, Jesus disse, ouviste o que foi dito. Vocês ouviram o que foi ensinado. Aquilo que foi interpretado erradamente. O que Deus quis dizer a vocês. E aí vamos lá no 43, diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esta era a interpretação que eles fizeram. Mas Jesus fala aquilo que está dentro do coração de Deus. Ele diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Veja como há diferença. Por isso nós devemos amar até mesmo aqueles que nos ferem. Tiago 4,4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Diga junto, inimigo de Deus.
inimigo do mundo, mas não inimigo de pessoas. Ele não está falando para que eu seja inimigo daquele que me faz mal, não. Inimigo das ações. Nós não somos inimigos e não temos inimigos. Nós reprovamos e somos contra as atitudes erradas. Assim serve para todos, homossexuais, homicidas, para todos. Nós somos contra a prática do mal, não contra a pessoa. Efésios 5:8 diz: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em quê? Em toda bondade, justiça e verdade. Nós somos filhos ou não somos filhos da luz? Então nós temos que andar na bondade, temos que ser bondosos, mas não é só com aqueles que são cristãos. Paulo fala para fazer o bem a todos, mas principalmente a família da fé, mas é a todos. Nós temos o chamado de amar a todos. Romanos 12:18 diz: se possível, quando depender de vós, tendes o quê? Paz com todos os homens. Depende de cada um de nós, esta bondade, esta harmonia, esta vida de paz. Porque olha, meus amados, viver em confusão não é viver. Quem é que consegue viver pensando sempre amargurado? Eu vou me vingar daquela pessoa, a pessoa não consegue nem dormir. A pessoa vive atormentada, porque ela fica acumulando aquilo dentro dela, e de uma certa maneira aquilo acaba prejudicando a sua própria vida. Aquilo explode numa doença, num câncer, numa ferida. Mas não é isso que Deus quer para você. Diga amém por isso. Não é isso que Deus quer para o seu povo. Diga amém. Então precisamos sempre nos esforçar para mantermos a paz com todos, com todos. Amados, como disse o nosso apóstolo no domingo passado, o nosso ministério, ele tem um papel de instruir sua vida dentro de um padrão de conduta que vai gerar bem-estar, paz e felicidade. Você recebe? E todos aqueles que se permitirem viver esta experiência de amor e a busca desta santidade, que é a perfeição de uma vida cristã, sentirão na alma, sentirão no coração a felicidade plena e gratuita que só o amor de Cristo é capaz de proporcionar às nossas vidas. Não adianta que não é você trocar de carro, ou comprar uma casa nova, não é você conseguir realizar sonhos materiais que vai gerar esta bênção, esta paz que Deus promete. Esta paz só é conquistada através do Espírito Santo de Deus, que se manifesta através das nossas vidas pelo amor. Só desta forma. De outra forma, eu estarei me enganando. Então, por outro lado, aqueles que não se permitem viver este amor passam a sentir em seus corações um peso, um fardo, uma raiva, um sentimento de insatisfação constante com a vida, um sentimento de amargura, de frieza na alma, e acabam fazendo com que a vida destas pessoas seja uma grande infelicidade. E pior, acabam influenciando a vida de outras pessoas. Como se não bastasse, transforma a sua vida num caos e acaba influenciando negativamente a vida de outras pessoas. De todas as ordens que Jesus deu a nós, talvez a mais difícil, a mais complicada, a mais árdua de nós exercermos e obedecermos, seja a de amarmos os nossos inimigos. Eu sei que não é fácil. Já é difícil as pessoas amarem os seus amigos.
Que dirá amar o inimigo? Eu sei que alguém que se levanta contra nós, alguém que faz alguma coisa, tenta destruir a nossa vida, o nosso casamento, tenta atingir os nossos filhos, pessoas que se levantam no mundo para nos caluniar, para nos tirar a paz, para tentar denegrir a nossa imagem. Essas pessoas que desejam o nosso mal, é difícil, é muito difícil nós trabalharmos o nosso coração, porque a nossa carne, olha, ela é trapo de imundícia, ela é corpo de humilhação. A tendência dela é revidar sempre com a mesma moeda. E é engraçado que alguns dizem assim, aconteceu alguma coisa, e elas pensam assim, Deus é o meu juiz, que Deus faça justiça. Mas elas acham que a justiça de Deus é a dela. Tipo assim, que Deus faça o mesmo na vida dela. Só que a justiça de Deus não é essa. Quando você pede para fazer a justiça de Deus, Deus lança logo um perdão, uma misericórdia. Então é isso que nós devemos fazer e agir. É agir como Deus agiu por nós. Então conseguir desenvolver este fruto, o amor pelo inimigo, é um dos maiores desafios para o cristão. Há inimigos que causam dores profundas, perdas e até criam obstáculos para o crescimento do ministério. É difícil compreendermos isso, mas essa é a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, diga sim e amém. Afinal de contas, nós estamos aqui para criarmos a nossa fórmula de vida. Não, nós estamos aqui para seguir um padrão. E o padrão modelo se chama Jesus Cristo. Então ninguém fez mais contra Deus do que aqueles que o crucificaram na cruz do Calvário. E mesmo assim, qual foi o pedido que Jesus fez a eles? Jesus, naquele momento de agonia, morrendo, ele falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus naquele momento, ele não jogou maldição contra aqueles que se levantaram para o matá-lo. Não. Ele destilou amor. Ele destilou misericórdia. Porque o amor que estava em Cristo era tão infinito e tão grande, que nem o pecado de toda a humanidade poderia mudar, poderia arrefecer, poderia destruir o amor de Cristo. E é este amor que está na tua vida. E é por este amor que você está aqui hoje. E é por este amor que hoje você se rende a Deus para viver como Ele quer que você viva. Graças a Deus. Então, conseguimos amar o inimigo. Conseguir amar o inimigo só é possível para quem vive os valores sólidos do cristianismo. Então, qual o sentido bíblico para amar o inimigo, bispo? Me explica direito. Amar é o quê? É beijar o inimigo? Amar é querer fazer carinho no inimigo? Vamos ver o que diz biblicamente a respeito deste significado. Significa acolher. Diga acolher. Agradar. Diga agradar. Contentar. Benevolência. Ou seja, que busca o bem e o bem-estar espiritual, mas também o bem-estar material do próximo. Então, por isso, nós vamos agora entrar nos 7 passos, as 7 maneiras bíblicas de nós demonstrarmos amor ao lidarmos com alguém que nos persegue. Como é que nós devemos agir para com aqueles que são os nossos inimigos? Então, o primeiro ponto, fale com o seu inimigo. Ah, bispo, aí está de brincadeira. O irmão pede para amar, tudo bem, mas eu aqui, ele lá no Polo Sul. De preferência lá no Líbano. Ou então agora está em alta na França. Mas aqui, pô, perto de mim, não. Mas olha, fale com o seu inimigo. Saúde-o, cumprimente-o. Você vai influenciar ele através das tuas boas ações.
Afinal de contas, o teu intuito como filho de Deus é o quê? Diga, influenciar de forma boa, positiva, até os inimigos. Então Mateus 5:47 diz: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem assim os gentios, aqueles que não conhecem a graça, também o mesmo? Então tenha coragem de ir até a pessoa que te fez mal e falar com ela. Olha, eu canso de fazer isso. Até na faculdade. Tem alguns irmãos lá que já caluniaram o bispo, já falaram mal, mas eu chego lá, tudo bem, graça e paz, e aí tudo legal, cumprimento, numa boa, sem falsidade, porque eu sei que essas pessoas, são pessoas que precisam muito mais do que eu. O que eu conquistei, eu tenho que mostrá-las, porque elas ainda não conhecem. Então, quantas vezes, até dentro da igreja, são situações que acontecem, você cruza com o seu inimigo, com a pessoa que lhe fez o mal, e de repente você vai, corre para o banheiro, ou então entra na primeira porta só para não cumprimentar. Já aconteceu ou não já? Fala a verdade. Ou então no trabalho, aquele irmãozinho que é a pedra no seu caminho, no seu pé, no seu sapato, que aí está na sua direção e você, na hora de falar com ele, pega o celular e: oi, tudo bem? Não, peraí, não estou ouvindo direito, o sinal está ruim. Faz ou não faz? Olha, Deus está vendo. Mas olha, fale com o seu inimigo, se reconcilie com ele. Isso fará bem a você e deixará um impacto positivo na vida do seu inimigo. Ele será surpreendido pelo seu amor. Assim nós nos sentimos constrangidos quando pecamos e erramos, porque nos lembramos do amor de Deus. E pensamos: será que Deus merece que eu faça isso? Por tudo aquilo que Ele fez por mim? Então 1 de Pedro 2,2 diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que lhe faltam, que falta contra vós outros, como de malfeitores, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da salvação. Pedro estava mostrando o seguinte: façam o bem, não importa quem seja, porque no momento certo, quando esta pessoa que te fez o mal, a palavra penetrar no coração dele, ele vai se lembrar de você. Ele vai pensar: eu quero ser igual àquele irmão, que mesmo tendo recebido o mal, me deu como troco o bem. E ele fala: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós aqui estamos seguindo os mesmos passos, as pisaduras de Deus. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Veja a diferença. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ou seja, ele pedia: Senhor, cuida desta alma, ela precisa de ajuda. Fale com os seus inimigos, mostre que você tem um coração transformado pela graça de Deus. Mostre que você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia do fruto do Espírito, e tem um coração perdoador. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivos de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então nós temos um modelo, e é esse modelo que nós temos que imitar, sem falsidade, sem hipocrisia, mas vivendo a verdade. Diga, vivendo a verdade. Então nós vimos
que nós devemos quebrar o gelo, falar com os nossos inimigos, tratar bem. Outro ponto, desarme o inimigo fazendo o que ele menos espera. Como é que você desarma o inimigo? Fazendo aquilo que ele se surpreenda. O que o inimigo jamais esperaria por ter feito mal contra você? Que você faça o bem a ele. Então, normalmente, quando há uma quebra em um relacionamento, as pessoas esperam que nós nos aproximemos dela com raiva, com ódio, com sentimentos de vingança. Mas você vai agir diferente, você vai agir com compaixão, você vai buscar reconciliação, você vai buscar mostrar a esta pessoa que você reconhece que ela precisa de ajuda e você está pronto para ajudá-la. Isto é ser cristão. Eu não estou brincando com as suas emoções, porque eu vou prestar contas a Deus de tudo aquilo que eu te ensinar. E cada um de nós vai prestar contas a Deus daquilo que foi ensinado, daquilo que aprendeu e não praticou. Mas a minha obrigação é te ensinar o caminho certo. E eu batalho para fazer isso. É difícil? É muito difícil. Mas temos que fazer. Então Tiago 3,17 diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Diz que é imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Não adianta eu querer pregar a paz com raiva, com ódio, com sentimentos facciosos no meu coração. Lembra da pregação que eu fiz semana passada, no último domingo, antes do apóstolo? Que eu falei sobre o barulho, que quando você diz que ama, você pode dar até o teu corpo para ser queimado e todos os teus bens. Não serve para nada, é só barulho. É isso que ele está falando. 1 de Pedro 3,8 diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, olha, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Temos que ter humildade. Sem humildade não adianta. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Nós fomos chamados para isso, para darmos o bom exemplo, a fim de receberdes bênção por herança. Nós receberemos a bênção de Deus por herança se nós praticarmos esta palavra. Então esta é a forma de surpreendermos aqueles que nos causam dano, não pagando mal por mal, mas agindo com misericórdia, humildade e amor. Todos estão de acordo? Digam amém. Terceira parte, faça o bem aos seus inimigos. Está começando a pegar fogo, né? Cada vez mais, cada tópico desse, você já tem a apostila aí, meu último então, só não levante, por favor, até terminar, hein? Olha, pense que apesar de todo o mal que alguém possa ter causado a você, essa pessoa tem tanto direito de receber o bem quanto qualquer outra. Você não vai tratar a pessoa porque ela te fez mal diferente daquela que te faz bem. Seja o mesmo em integridade que eu estou dizendo, em verdade, em amor, em justiça, em retidão. Não engane, não use falsamente palavras, não use gestos falsos, seja sincero. Dê você o primeiro passo. Fazer o bem, como é que é então, bispo? Dê uma ligada para essa pessoa, mande um e-mail, mande um WhatsApp, dê uma palavra, um versículo para esta pessoa. Tire a amargura do seu coração fazendo o bem. Nós só conseguimos tirar o mal de dentro de nós se nós começarmos a semear e praticarmos o bem. Se nós não praticarmos, o mal vai ficar sempre lá instalado. Vai ficar sempre acumulado.
Então, comece a modificar os seus hábitos, comece a mudar a forma de você enxergar as coisas, comece a nutrir a sua alma, o seu pensamento com aquilo que é agradável. Romanos 12, versículo 17 diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Paulo está aconselhando, não posso, e ponto final. Fala é a sua carne, não vou fazer. Se vier um pensamento, Jesus Cristo, tira este pensamento, que tenha paz no meu coração, para eu lidar com essa situação, porque às vezes é difícil, eu sei, dependendo da circunstância, eu sei que existem pessoas que ficam até trêmulas, quando vão se deparar com o inimigo, com alguém que lhe fez mal, mas peça a Deus esta paz, esta harmonia, para que você lide bem com esta situação. Ele continua dizendo, pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, o teu inimigo, perdão, tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. É interessante essa palavra, brasas vivas. Você imagina, já viu brasa, né, na churrasqueira? É esse tipo de brasa. É como se você pusesse, quando você faz o bem a quem te fez mal, é como se você pegasse aquela pá de metal, enchesse de brasa e jogasse na cabeça dele. Ele ia ficar assim, ó, caramba, o que foi isso? É assim que fica a pessoa que recebe o bem por ter dado o mal, ela fica com expectação de juízo e fogo. E é aí que vem o arrependimento, é aí que Deus manifesta o perdão, e a pessoa começa a refletir, poxa vida, eu fiz o mal a ele e recebi o bem. Se for crente então, cristão então, fica pior ainda a situação. Então haja dessa forma, para que haja arrependimento na vida do teu irmão. Provérbios 3:27, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Se você tem oportunidade, faça. Não deixe passar as oportunidades. Romanos 2, versículo 6 diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procura glória, honra e incorruptibilidade. Então, se eu fizer o bem, se eu faço bem ao meu próximo, eu estou recebendo o bem de Deus. Mas bispo, me diga uma coisa, mas se mesmo assim ao fazer o bem, eu não receber o bem, olha, aí não é com você, aí é Deus com esta pessoa, mas pelo menos a sua consciência com o Pai está tranquila, está em paz. Quem vai ficar atormentado pelos verdugos é quem não perdoa. Não é você, você vai dormir, colocar a sua cabecinha no travesseiro e dormir o sono dos anjos. Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então Paulo estava incentivando as pessoas, olha, estava encorajando, não desista de fazer o bem. Eu sei que te fizeram isso, mais uma vez te fizeram, olha, a terceira vez te causaram mal, fizeram algo contra você, mas olha, persevera, porque Deus há de te recompensar. O quarto ponto, recuse-se a falar mal dos seus inimigos. Ah, não, aí não dá, bispo. Como é que eu não vou falar mal? Mas não posso falar nem para minha esposa? Poxa, não posso falar nem... Então vamos lá. Eu quero que você coloque então um asterisco neste ponto 4 aí, porque ele é importantíssimo para as nossas vidas. Talvez este seja um dos pontos mais difíceis de ser praticado na vida de um cristão. E pode parecer difícil, porque se você foi traído, se você foi ferido, se quebraram uma aliança com você, ou acabaram, quem sabe, com a sua reputação, como eu falei anteriormente, o desejo da nossa carne, o impulso da nossa carne, talvez seja o quê? De falar
de pegar um megafone e falar para todo mundo ouvir aquilo que a pessoa fez contra você. Primeira oportunidade que você vê aquela pessoa que te causou um mal do lado de uma outra pessoa, é chegar assim, passar do lado, aí, cuidado, hein, cuidado, hein, cuidado com essa pessoa aí, ó, não é flor que se cheire não, hein. Olha, essa pessoa me deu uma volta, ó, até hoje diz que vai pagar e não paga. Tem muita gente rindo, hein. Já aconteceu com vocês isso, é? Tomara que não, hein. Então, mas o que então nós devemos fazer? Primeiro, não devemos difamar ninguém. Não devemos falar mal, caluniar o nosso próximo. E pior é que quando nós falamos mal do nosso irmão, além de trazer mal para a nossa vida, acabamos influenciando negativamente outras pessoas. E Deus diz que abomina essas coisas. A sétima, ele dá uma relação de 6. A sétima, ele diz, essa eu abomino. Então, Salmos 15, 1 diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar em teu santo monte? O salmista estava aqui pedindo a Deus orientação. Como é que ele deveria agir? Como é que nós devemos nos postular diante de Deus e da palavra para vivermos com esta intimidade com Deus? E aí Deus responde, ele fala, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. Todos estão compreendendo então que estar próximo a Deus, ou seja, ter intimidade com Deus, é viver estas características? Você está disposto a viver isto? Já perguntei pela segunda vez, hein? Vou perguntar pela terceira. Então, vou falar uma coisa muito interessante. Há muitos bons cristãos com muito potencial, mas que não crescem mais espiritualmente e como pessoas, porque não conseguem dominar a sua língua. Há pessoas que são gente boa, são pessoas maravilhosas, do tipo que não faltam aos cultos, não faltam à igreja, que diz que ama a Deus, mas ainda estão presas, estão acorrentadas ao que fizeram de mal a elas, e não conseguem travar, paralisar a sua língua. Perdem tempo e perdem a razão por falar mal do seu semelhante. Então eu compreendo que quando somos feridos, precisamos de alguém para desabafar. É claro, nós somos humanos. Precisamos de conselhos para sabermos o que fazer. Precisamos de amigos verdadeiros que emprestem um ombro para que nós possamos nos esvaziar. Então vai o conselho. Primeiro, se alguém te fez algum mal, busque em Deus o seu consolo. É com Ele que você vai se dirigir, você vai falar tudo aquilo que está cheio no seu coração. E depois você pode, é claro, buscar conselho nos pastores e nos bispos. Bispo, eu estou vivendo uma situação assim, assim, assada, e eu não sei como resolver. Me ajuda. O que eu devo fazer? E nós iremos, com a sabedoria de Deus, orientar você qual a forma correta de agir. Mas o que eu estou dizendo é que em algum momento você precisa parar de ficar remoendo o passado e superar, ultrapassar estas fronteiras da razão e da fé, da vingança com o perdão. Você tem que aliviar. Você tem que escolher em agir dentro dos padrões de Deus. Você não pode ser dúbio, você não pode agir das duas formas. Ora você está seguindo a Deus e ora você está seguindo o mundo. Não.
Você tem que escolher fazer sempre a vontade de Deus. Salmo 34:12 diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quantos aqui desejam isso? Digam amém. Aí vai a recomendação: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Ou seja, faça um voto de silêncio. Não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa tentar fazer para resolver essa situação. A melhor solução para esta questão é você se silenciar. Você já falou com Deus, você já pediu conselhos ao bispo, aos pastores, e agora faça um voto de silêncio. Esqueça essa situação. Todos nós precisamos aprender a falar menos. Mesmo se alguém quiser te instigar a falar, a fofocar, você diz: olha, eu não quero mais falar nesse assunto. E ponto final. Veja o que diz Provérbios 12:18. Alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, machuca que dói. Mas a língua dos sábios é o quê? Medicina. A tua língua, a tua confissão tem que servir para abençoar a vida do teu irmão, independente de ser amigo ou inimigo. Salmos 37:30, a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o quê? O que é justo. Provérbios 21:23, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Por isso existem milhares de pessoas angustiadas, usaram a sua boca de forma errada, falaram o que não devia. Então, amados, use os seus lábios para edificar, diga amém, e para construir e abençoar vidas. Ponto 5, peça a Deus discernimento para compreender como Ele, como Deus, quer gerar o seu crescimento espiritual, até mesmo através dos seus inimigos. Deus pode fazer isso? Claro. Veja que Satanás não pôde tocar em Jó sem a permissão de Deus. Isto nos leva a crer que há um propósito em todas as situações que vivemos. Busque em Deus a resposta para aquilo que Ele quer trabalhar na sua vida. Então você perceberá que o que fazem com intuito ruim contra você, Deus transformará, Deus reverterá em algo bom para a sua vida. Porque Deus permite certas pessoas em nossas vidas para gerar em nós crescimento espiritual. Gênesis 50:20, veja o testemunho, o exemplo de José. Diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Os irmãos tentaram matar José. Não foi? Todos conhecem essa história. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, Deus transformou de uma maldição uma bênção, não só para José, mas para os próprios inimigos de José, que são os seus irmãos, foram os seus irmãos. Então toda família e todo ciclo de amizade, de convivência, há sempre um Caim, há sempre um Judas, há sempre um Saul, um Absalão, ou quem sabe, uma Jezebel. Mas é bom sabermos também que sempre existe também um José, um Davi, uma Ruth, um Barnabé, um Timóteo, um Paulo. E quem sabe essas figuras boas é cada um de nós. Você já reparou o que se passou na vida de Davi? O que Saul fez contra Davi? Saul estava totalmente enlouquecido ao ponto de tentar por diversas vezes matar Davi. Perseguiu Davi por anos, colocou os exércitos atrás dele, porque ele tinha ódio, ele tinha inveja de Davi. Mas Deus permitiu tudo isso
para desenvolver em Davi qualidades preciosas e essenciais que ele precisava para se tornar rei de Israel. Se ele não tivesse experienciado todas aquelas tentações ou altivezes contra a vida dele, ele não seria o que ele se tornou. Então enxergue neste ângulo, nesta forma, neste prisma, veja os teus inimigos como alguém que vai fazer com que você se torne melhor a cada dia. E veja qual a opinião de Davi no Salmo 119, 71, ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Veja que ele fala: foi bom ter passado por isso, para que aprendesse os teus decretos. Então, se você tem um inimigo declarado, pergunte a Deus de que forma e quais aspectos Deus quer trabalhar na sua vida através desta pessoa ou desta situação. Todos os grandes homens de Deus passaram por tribulações. Nós não somos melhores que ninguém. Romanos 5, versículo 3, Paulo fala: e não somente isto, mas também nos gloriemos, olha só o exemplo, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então as provações servem para construir o nosso caráter, para nos transformar em pessoas melhores. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas, vamos ler junto esse versículo, sabemos que todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo há de cooperar para o seu bem. Eu recebo esta palavra. Ponto 6 e penúltimo: ore pelos seus inimigos. Jesus diz, Jesus mandou: orai pelos que vos perseguem. Foi isso que ele diz no versículo 44. E você só conhece alguém que necessite de mais oração do que aqueles que te perseguem? Aqueles que nos perseguem são aqueles que precisam de receber de Deus os cuidados. E você faz isso através da tua oração. Porque Tiago ensina isso, em Tiago 5, versículo 16, ele fala assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros. Aqui não está falando de pessoas que andam certas, não, é pessoas que pecam, pessoas que caluniam umas às outras, pessoas que perseguem as outras. Ele fala, olha a recomendação: ore pelo teu irmão, ore por aquele que te persegue, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então nós devemos sim orarmos por aqueles que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas sede antes o quê? Servos uns dos outros pelo amor. Servo é servir com amor o seu próximo, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É o que está acontecendo aí fora. As pessoas são destruídas e agora vem a retaliação. Você imagina quantos vão morrer aí pela frente? Porque o mundo age desta forma. Fizeram a mim, eu vou fazer 3 vezes mais. Ponto 7 e último: abençoe os seus inimigos. Este ponto também está conectado a amar a vida de oração, mas também a amar os nossos inimigos. Romanos 12, 14 diz: abençoai os que vos perseguem,
Abençoai e não amaldiçoeis. Você entende o que é abençoar? Então, mesmo que você tenha sido ferido, peça a Deus graça, favor, misericórdia para aqueles que te feriram. Sabedoria, força, bênção, esperança. Isto é abençoar aqueles que nos fazem mal. Não é dar a troca com a mesma moeda, não. Aqui não é lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não, aqui é a graça de Deus. É sempre o perdão e o amor. Então, Lucas 6,31, Jesus fala: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Então aquilo que eu quero para mim é aquilo que eu desejo para o meu irmão. Ou seja, o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. Agora vai a terceira vez que eu vou perguntar à igreja: o quanto você está disposto a querer ser como Jesus? Depois disso tudo que você aprendeu, todos nós oramos dizendo: Senhor, eu quero ser como Tu, eu quero ser como Jesus, eu quero seguir os Teus passos, os Teus caminhos, os Teus decretos, eu quero seguir o Teu exemplo nesta terra. Nós não oramos assim? Que queremos ser a imagem e a semelhança de Deus, de Jesus? Então você realmente está disposto a ser como Jesus? Quer seres reconhecido como filho de Deus? Queres herdar a vida eterna para a tua vida? Porque Jesus, ele teve muitos inimigos, e até hoje tem. Eles o odiaram, o feriram, o mentiram sobre ele, falaram falsamente, o acusaram, o espancaram e finalmente o mataram. Mas veja que no mundo de ódio, de abusos, de quebras de aliança, de violência, independente disso tudo, o que nós fizemos e o que aquele povo fez com Cristo, mesmo assim, Jesus provou num ato, através da sua morte na cruz do Calvário, que mesmo assim valia a pena amar até mesmo os seus inimigos. Todas as boas atitudes que aprendemos hoje a ter com os nossos inimigos são reflexo daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E qual é o convite então de Deus para as nossas vidas? O que o Senhor Jesus Cristo quer de cada um de nós ao sairmos daqui a 2 minutos por aquelas portas afora? É praticarmos aquilo que Paulo fala em Efésios 5, 1 e 2. Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos que imitar Deus como filhos amados. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor é adoção, é fazer o bem a todos. O único modo de termos paz em nossos corações é nós amarmos a todos, independente de quem seja ou do que fizeram contra as nossas vidas. E hoje é o dia propício para que você possa permitir que este amor de Deus venha a se manifestar através da sua vida como graça na vida de todos os seus amigos e
principalmente na vida dos teus inimigos. Se você fizer isto, se você cumprir esta palavra, você estará confirmando que verdadeiramente você é filho de Deus. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos praticar, é com amor. Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou convidar a bispa Ana Caroline, a família também apostólica, para subirmos ao altar. Pastor André e pastora Cristiane, a minha esposa, para dar a bênção final. Glórias a Deus. Graças a Deus. Esta palavra é uma palavra muito forte, mas eu tenho a certeza de que o Espírito Santo já trabalhou nesta manhã nos corações, porque a obra é dele. A palavra foi lançada, foi semeada, e agora o Espírito vai fazer com que esta semente germine no seu coração. Você saia daqui hoje para proclamar a paz. Depende de nós. O mundo não tem este desejo, porque a carne não tem este desejo. Depende de mim, depende de você. Amém? Estenda suas mãos para o altar. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, porque mais uma vez ouvimos a tua voz. E de forma serena, de forma suave, eu creio que o Senhor tocou hoje em muitos corações. O Senhor tocou e transformou corações. O Senhor transformou maldição em bênção, Pai. O Senhor transformou um coração que estava ardendo em desejo de vingança em um coração que vai sair daqui hoje transbordando de amor, Pai. Eu creio nisso, eu sinto isso em meu coração, Pai. Muitas vidas foram tocadas por esta palavra, Pai. E agora nós sairemos deste lugar com alegria, em paz nós seremos guiados, porque a tua paz está conosco, Pai. Tu és o Deus da paz. Que a tua graça, o teu amor, as doces consolações do teu Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, Pai. E nós ansiamos, Senhor, este dia, esta eternidade em que estaremos contigo, Pai. Estaremos louvando e engrandecendo o teu nome para todo sempre, pois para isso nós fomos chamados. Muito obrigada, Pai, por este dia e pelo teu amor por nós, por este amor infinito, por este amor incondicional. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Vá em paz, vá feliz. Saia daqui hoje com uma missão.